Os irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de primeira epístola de João, epístola de João. Particularmente a das que eu gosto, assim, que eu sei que todas é importante, mas sempre tem um livro na Bíblia que a gente gosta de ler, né? Então essa primeira epístola de João é um livro que toda vez que eu leio ele, eu me emociono. Esse livro ele fala do perdão de Deus, ele fala da relação do crente com o pecado, né? Então, essa epístola é particularmente para mim. Acharam? Então, capítulo do versículo 5 ao 10. Mas nosso texto básico vai ser o capítulo 2, versículo 1 e o 2. Mas a gente vai ler o contexto para a gente poder entender. Então, capítulo 1 de 1 João, a partir do versículo 5. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Temos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Passa para mim aí. Dizemos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e Sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinho meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo. Te rendemos graças, Senhor, porque a tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Perdoa-nos, Senhor, nossas falhas. Tu sabe, Tu conhece tudo, Senhor. Essa noite, Senhor, o Senhor possa vir falar aos nossos corações, através da Tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor, com a mentalidade de que o Senhor é o nosso advogado, de que o Senhor nos justifica, de que o Senhor nos perdoa. Nossos corações essa noite e usa-me, Senhor, assim conforme o Teu querer. Irmãos, essa epístola que a gente leu aqui, que a gente falou, do capítulo 1,
primeira de uma série de 3 cartas que o apóstolo João escreveu. E o interessante aqui dessa carta, que João, quando escreveu, ele não especificou para quem ele estava destinando essa carta. Ninguém sabe se foi para a igreja, se foi para algum irmão específico, ou se foi para algum lugar. Então, chamamos essa carta, essa epístola, de epístola geral. Né? Então, no Novo Testamento é cheio de carta, chamamos de epístola geral. Por exemplo, Hebreus, o livro de Tiago, 1º e 2º Pedro, e o 1º, 2º, 3º João, o livro de Judas também faz parte das epístolas gerais. Né? Então, eu já queria começar essa nossa mensagem hoje fazendo uma pergunta para os irmãos. Vocês sabem o que é que todos os seres humanos, eu falo todos, eu estou englobando tudo, tanto crente como descrente, o ateu, o agnóstico, todos, o que todos nós temos em comum, o que todos os seres humanos têm em comum. Todos nós somos descendentes de Adão. Então, por nós termos essa descendência de Adão, nós possuímos então essa natureza pecaminosa. Quando o apóstolo Paulo fala, lá, quando ele escreve aos Romanos, lá em capítulo 3, 23, que ele diz que todos pecaram. Glória de Deus. Então, todos, engloba todos. Então, todos nós somos pecadores. Como descrente, todos compartilhamos dessa natureza pecaminosa em Adão. E versículo 8 e no versículo 10, que nós lemos, fala o quê? Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e nos fazemos mentirosos. Então, quando a gente diz que eu não tenho pecado, eu estou enganando quem? A mim mesmo. Então, se eu estou enganando a mim mesmo, eu estou me fazendo de mentiroso. É o que o texto diz. Então, irmã Virgem, você passa para mim. Então, somos todos pecadores. Todos nós somos pecadores. Quando nós falamos que todos nós somos pecadores, temos que falar. E eu vou falar aqui de uma maneira bem curta, mas é preciso falar que quando a gente fala que todos nós somos pecadores, temos que falar da depravação total do homem. Então, total é literalmente total, tanto fisicamente como mentalmente. Certa vez, eu estava lá na loja e chegou um amigo que é pastor e esse amigo deixou um equipamento lá e começou a conversar comigo a respeito das escrituras. E a gente tocou nesse assunto, da depravação total do homem. E ele disse assim: irmão, quando você fala que o homem é depravado em todos os sentidos, você está esquecendo aí de falar da graça de Deus. Realmente, quando se fala na depravação total, temos que falar da graça de Deus. Só que é o seguinte, a graça de Deus, só existe uma graça de Deus, mas ela se classifica em duas. Como? E quais são? Uma dessas classificações é chamada de graça comum, graça universal, a qual Deus destina essas bênçãos a todos os homens, todos. O sol, ele nasce para todos. Então, isso é a graça comum, ou graça universal. E temos que falar também
da graça salvadora, que é salvadora ou graça especial, como muitos chamam, que é essa graça destinada apenas àqueles remidos, àqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Então, assim, eu não quero aprofundar sobre isso aqui, que senão a gente vai sair aqui do nosso assunto. Mas eu quero dizer para vocês aqui, justamente em relação à depravação total do homem. Muitos pastores ou muitos irmãos acreditam que o ser humano, ele não nasce em pecado. Em pecado. Muitos têm essa linha de pensamento, que o ser humano ele não nasce em pecado. Ele adquire o pecado. Né? Então, assim, essa linha de pensamento surgiu no século IV com um cara chamado Pelágio. E esse cara, ele tinha essa linha de pensamento. E as igrejas hoje crê nesse pensamento de Pelágio. Muitas das igrejas hoje, que o ser humano, ele não nasce em pecado. Então, qual é o pensamento de Pelágio? Que o ser humano, ele não nasce no pecado, ele simplesmente, ele peca por causa dos exemplos ruins dos outros. Então, esse é a linha de pensamento de Pelágio. E hoje a igreja, boa parte das igrejas adquiriram esse pensamento de Pelágio. Né? E hoje chamamos de semipelagianismo, né? que não crê na depravação total do homem, que crê que o homem é um ser que ele pode se chegar a Deus, ele tem uma certa porcentagem em sua salvação. Né? Então, essa linha de pensamento é uma linha de pensamento pelagianismo. Né? Então, queria dizer aqui para vocês o seguinte. Um exemplo aqui, uma criança. Lembrei aqui, uma criança de 2 anos de idade. Como é que uma criança de 2 anos de idade, na verdade, quem é que ensina uma criança de 2 anos de idade, ou até menos, ser desobediente? Quem é que ensina? Será que os pais ensinam uma criança de 2 anos de idade ser egoísta? Será que os pais ensinam uma criança de 2 anos de idade ela ser pirracenta e rebelde? Por que ela é desse jeito? Por causa do pecado original. Somos todos pecadores. A Bíblia diz, lá em Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado veio o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, uma vez reconhecemos o quão pecador nós somos, nós devemos o quê? Confessar nossos pecados a Jesus. Verso 9, que a gente leu, eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta, na primeira carta de João, porque a gente vai expor, na verdade, esses versículos aqui, explicar um pouco esses versículos. Então, no verso 9, diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Devemos o quê? Confessar os nossos pecados a Deus. Vocês sabem, nas suas orações, irmãos, uma coisa que você pede a Deus todo dia, você sabe o que é? Todo dia tem uma coisa que nós devemos pedir a Deus em oração. Todo dia. Perdão. Você pede a Deus, que você pediu a Deus ontem, não serve para hoje. E o perdão que você pediu a Deus hoje, não serve para amanhã. E, meus amados irmãos, eu sei que a gente aqui não tem esse costume de estar levantando a mão, mas às vezes, nesse culto de terça-feira, sempre dá sono, né?
Então, eu queria que os irmãos levantassem a mão aqui, só aqueles que acham o pior dos pecadores. Aquele que diz assim, eu sou o pior dos pecadores. Agora, se você não se acha o pior dos pecadores, se você acha assim, não, eu não sou o pior não, porque tem um fulano de tal lá que ele é mais pecador do que eu. Então, não levante a mão não, levante a mão só se você se acha o pior dos pecadores. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Sou o principal dos pecadores. Paulo conhecia a sua insignificância e sabia o quão pecador era. Passa para mim aqui o slide, por favor. De todos nós somos pecadores. Todos. Tanto crente como descrente. Todos nós somos pecadores. Então, qual é a grande diferença, então, entre um crente e um descrente em relação ao pecado? Descrente é aquele que conhece a Deus. Ele peca continuamente. Na vida de um descrente é normal. É a esposa, ou a esposa o trai, vai para farra, para ele é normal. Ter uma vida dessa aí, para ele é normal. Ou seja, ele peca tanto que ele se alegra com o pecado. Ele consegue chegar a esse ponto de se alegrar com o pecado. Então, e o pior de tudo isso, que além de ele não reconhecer que está pecando, como ele acha que é normal, ele não confessa a Deus o seu pecado. Por outro lado, o crente, ele, embora sendo pecador, ele tem uma atitude diferente para com o pecado. O crente, quando peca, ele se entristece. Deus, não era para não ter feito isso, não. Quando ele se entristece, ele confessa a Deus o seu pecado. Quando ele confessa a Deus, ele passa a odiar. Depois ele passa a evitar. Ele tenta evitá-lo e abandonar esse pecado. Ele conta com a certeza, com consolo do perdão dos seus pecados que há em Cristo Jesus. Bom, eu falei aqui dessa diferença entre o crente e o descrente, porque um dos assuntos que o apóstolo João trata nessa primeira carta, quem leu a primeira carta aqui do apóstolo, vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Que ele fala justamente da relação do crente com o pecado. A primeira epístola todinha, ela fala disso, da relação do crente com o pecado. Então, assim, João, quando escreve aqui no capítulo 1, ele reconhece que os crentes, eles não são perfeitos. Eles estão sujeitos a pecar. Então, assim, nessa carta, João aqui enfatiza que nós não devemos viver relaxados com o pecado. Nós não devemos viver relaxados só porque nós somos pecadores. Então, aqui, no versículo 1, lá no capítulo 2 de João, que eu tenho certeza que vocês estão com a Bíblia aberta aí, ele diz o quê? Diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, João aqui, ele começa logo aqui se expressando de uma forma carinhosa para com os irmãos, quando ele diz, filhinhos meus. Né? Então, João quer o que aqui? Quando ele fala essas palavras, ele quer instruir, ele quer encorajar os irmãos a andarem no bom caminho. Que bom caminho é esse? O caminho da obediência, né? O caminho do pecado. Então, o João aqui nos ensina que mesmo nós sendo pecadores, nós não devemos andar no pecado, ou viver no pecado. Vamos lá, continuar o verso. Então ele diz, essas coisas vos escrevo. O que é que João está querendo dizer aqui? Estas coisas vos escrevo.
Que coisas foi essas que João escreveu? Estas coisas vos escrevo. João está se referindo ao capítulo 1, do versículo 5 ao 10 que a gente leu. Então, João está se referindo ao capítulo 1, do versículo 5 ao 10, quando ele diz: essas coisas vos escrevo. Então, vamos resumir aqui. No versículo 7, ele diz o quê? Que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. No versículo 8 e o 10, ele fala o quê? Que todos nós somos pecadores. E voltando aqui para o versículo 9, ele diz que Deus perdoa os nossos pecados se a Ele confessarmos. Então, quando ele diz, essas coisas vos escrevo, ele está se referindo ao capítulo 1, versículo 5 ao 10. Então, vamos continuar aqui o versículo. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João escreveu para que os irmãos não vivessem no pecado. Então, assim, observe aqui que logo depois que João afirma que somos pecadores e Deus nos perdoa, João ensina o quê? Que nós não devemos pecar. Vamos aqui pela lógica. Somos pecadores. Deus nos perdoa, mas não devemos pecar. Quando ele escreve isso, o que é que pode alguém pensar? Alguém poderia pensar da seguinte maneira: se eu sou pecador e Deus me perdoa, então eu vou o quê? Vou viver no pecado, vou fazer o que não presta mesmo, depois eu peço perdão a Deus e Deus me perdoa. Pela lógica, né, alguém poderia pensar assim. Né, ou se não, alguém poderia pensar da seguinte maneira, tentando justificar seus pecados, né? Podia pensar da seguinte maneira: mas se homens de Deus, como Moisés, como Davi, como Pedro, eles caíram, eu também posso cair. Poderia pensar dessa maneira, sim ou não? Então, os pecados dos nossos irmãos que estão aqui na Bíblia, nossos irmãos do passado, que estão registrados aqui na Bíblia, eles não é para nos motivar a pecar, não, meu irmão. É para nos advertir a não cair nos pecados que eles caíram. Então, os pecados dos outros servem como justificativa para os nossos pecados. O dos outros não serve como justificativa para os nossos pecados. O fato de sermos pecadores e recebemos o perdão de Deus, isso não é motivação para nós vivermos no pecado de jeito nenhum. Então, assim, quando nós reconhecemos, na verdade, a nossa miséria, nosso pecado, quando nós percebemos que somos um mísero pecador, nós devemos, irmãos, se a Deus pela sua maravilhosa graça e nos conceder esse perdão. Porque o mundo, o ímpio, ele não consegue entender o quão pecador ele é. Ele não consegue, porque ele não foi lavado. Não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Então, para ele, é normal pecar. Mas, para um crente lavado pelas vestes, lavado pelo sangue de Cristo, ele reconhece o quão miserável ele é. Quando Jesus curou aquele paralítico de Betesda, lá no capítulo 5, no versículo 14 de João, assim que ele terminou de curar, foi o que Cristo disse: não peques mais. Foi o que Cristo disse para a mulher que foi pega em adultério: vai, não peques mais. Então devemos fugir, abandonar este pecado. Então, quando Cristo disse, vai e não peques mais,
Cristo está dizendo, não viva mais na prática desse pecado. E lembrei aqui de uma história que isso foi em 2004. A gente tinha era jovem, nós tínhamos um grupo de evangelismo e o Esperança evangelizando, e tinha uma irmãzinha que fazia parte do grupo de oração lá, né, que estava na casa dela lá, e nós evangelizamos ali, nós batemos na casa dela lá para beber água, morrendo de sede. Aí assim que a gente chega na casa da irmã, bate na porta dela lá, quando ela abre a porta, ela dá só uma baforada aqui o tamanho assim do cachimbo. E a irmã fazia parte do ciclo de oração, então assim, ela tinha um pecado que nós chamamos de pecado de estimação. Pecado de estimação é um pecado que você se apega de tal jeito que não consegue abandonar. Você se apega de um jeito e não consegue abandonar. Você talvez tinha esse pecado antes de conhecer a Cristo. E depois que conheceu a Cristo, continua com o mesmo pecado. Então, esse é um pecado que chamamos de pecado de estimação. A pessoa simplesmente não largou ainda, seja um vício, seja qualquer coisa. Mas, assim, um vício, mas a pessoa não conseguiu ainda largar. Chamamos de pecado de estimação. Então, a irmã, quando abriu a porta ali, deu aquela baforada com aquele cachimbo. Eram 2 palmos de cachimbo. Acho que ali tinha quase um pacote daqueles pacotes em maratá, viu? Irmão, mas a irmã, quando recebeu a gente ali, para ela foi normal. Ela estava normal, para ela estava tudo normal. Fumar seu cachimbo ali, para ela era normal. Então, ela não largou esse vício. E Cristo diz o quê? Vai e não peques mais. Vai e larga esse vício. É o que Cristo está dizendo. Então, vamos aqui voltar para o nosso texto. O versículo 1 diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, a vontade de Deus é o quê? Que nós não pequemos. Então, Deus, Ele nos capacita, através do Espírito Santo, a vivermos uma vida em santidade. O João aqui, ele escreveu com esse propósito de não pecarmos. Mas interessante aqui que ele acrescenta. Diz, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí ele coloca, se. Olha a conjunçãozinha aqui, ó, se. Todavia, alguém pecar. Então, o que é que João está querendo aqui? João aqui está falando o que? Da possibilidade. Quando ele diz, se todavia alguém pecar, ele diz o que? Da possibilidade do pecado na vida do crente. Então, para João aqui, o pecado na vida do crente, ele é algo possível de acontecer. Mas que ele aconteça, ele como Tiago, nas suas pregações, ele falou, ele aconteça na vida do crente, mas seja um acidente. Uma situação não uma situação normal. O crente, ele não peca porque gosta não, meu irmão, do pecado não. E nem acha o pecado normal. Ele peca. Então é o seguinte, cometemos um pecado, seja um negócio fraudulento, uma coisa qualquer, cometemos um pecado. Fizemos algo de errado. O que é que nós devemos fazer? Nós erramos diante do Senhor. Fazer então, quando nós caímos em pecado, quem nós devemos nos lembrar? Quem devemos recorrer? É o nosso consolo e a esperança para sermos libertos dos nossos pecados e termos a nossa comunhão restaurada com Deus. Como responder isso aqui, meu irmão? O que fazer então? Pecamos, pequei, fiz algo que não agradava a Deus. E agora? Quem eu devo recorrer?
para o nosso texto, a parte B do versículo 1 do capítulo 2 de João. João vai nos dar a resposta. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. A resposta para essas perguntas é Cristo. Cristo é a resposta. Jesus é o nosso consolo. Jesus é a nossa esperança. Conceder a remissão completa dos nossos pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus. Então, João nos ensina aqui, ao apresentar Cristo como nosso advogado. Se pecamos, lembro-nos que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que nos consola é saber disso, que nós temos um advogado. Essa palavra aqui, interessante aqui, eu fui pesquisar, essa palavra aqui, advogado, no grego, o nome dela ela é Paracletos, que significa ajudante, ou auxílio. Mas me chama a atenção, eu particularmente quando estou lendo a Bíblia, eu gosto sempre de procurar as palavras, seja no sentido original do texto, no hebraico, no grego, e eu vejo que essa palavra aqui, Paracletos, no grego, ela é a mesma que João usa lá quando ele escreve lá em capítulo 14, 26, quando ele se refere ao Espírito Santo como nosso consolador. Então, essa palavra Paracletos, do grego, se referindo a Jesus como nosso advogado, é a mesma quando ele diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Então, o nosso consolador é o quê? É Paracletos, é o nosso auxílio. Então, aqui a gente vê claro, aqui a Trindade. Porque o que se vê no Pai, vê no Filho. Então, as atribuições que é dada ao Espírito Santo é as mesmas que é dada a Jesus. E as mesmas que é dada ao Pai. Sim, na Bíblia não tem nenhum termo de Trindade, na Bíblia, mas a gente vê os atributos que é dado a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus, são os mesmos atributos. Então, vamos falar aqui um pouco do advogado. De acordo com o artigo 5º da Constituição, ela diz o quê? Que os acusados, em geral, eles são assegurados a ampla defesa. Então, todos têm direito a um advogado. Todos. Se você não tiver condição, o Estado lhe arranja um advogado. Então, assim, nenhum julgamento ninguém pode ser julgado, na verdade, sem um advogado. Você está lá a pessoa está lá no banco de réus e não tem nenhum advogado de defesa. Ele não pode ser julgado, porque ele não tem nenhum advogado para o defender. Isso é a justiça terrena. Sim. Todos precisamos de um advogado na justiça terrena. Na justiça divina, também precisamos de um advogado. E o que é melhor? Eu fiz essa pergunta uma vez na EBD, e eu quero voltar a fazer essa pergunta para vocês. O que é melhor? O dos homens ou o tribunal de Deus? Dos homens ou o tribunal de Deus? No tribunal dos homens, a gente vê João Batista sendo condenado e Herodes, reinando no trono. Os homens também a gente vê Barrabás sendo solto e Jesus sendo condenado. Então, isso é a justiça do homem.
tribunal de Deus, ele é diferente. A gente vê o ladrão na hora que estava ali, na hora que ele ia morrer ali, né? Bem dizer, ali, na hora da morte, ele sendo salvo. Isso é o tribunal de Deus, é diferente. Quando perguntaram para Davi, Davi, tu quer cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? O que foi que Davi respondeu? Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, eu vou ler aqui para os irmãos. Ele diz assim: estou em grande angústia, caí eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias. Nas mãos dos homens não caia eu. Porque ele preferia cair nas mãos de Deus? Porque Deus é rico em perdoar. Deus, ele é misericordioso. Então, se na justiça terrena precisamos de um advogado, na justiça divina também precisamos de um advogado. E vocês já pararam para perguntar, por que nós precisamos de um advogado na justiça divina? Por que nós precisamos? Deixa a sua Bíblia marcada aqui em 1 João. Vamos lá para Apocalipse. Você vai passar só o segundo e o terceiro livro de João, Judas, aí você vai encontrar Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, 10. Por que nós precisamos de um advogado? Diz assim, Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Agora, preste bastante atenção aqui, ó. O mesmo que os acusa, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Mas ele tem nos acusado diariamente. Por isso que nós precisamos de um advogado. E Satanás, assim como ele fez com Jó, quando Satanás esteve diante da presença de Deus, foi que ele disse, ele é temente a ti, porque tu o abençoa. Tira as coisas dele aí para tu ver. Então assim, Satanás, ele tem nos acusado diariamente, de dia e de noite, como o versículo fala aqui, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Agora eu lhe pergunto, você sabe por que as acusações de Satanás não são bem-sucedidas? Um advogado. E eu não falo do que é advogado, não. Do melhor advogado. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Você sabe o que significa? Advogado junto ao Pai? Ele intercede por nós a Deus. E por que Cristo, ele intercede por nós a Deus? Infinitamente, a justiça de Deus para a nossa salvação. Nós somos pecadores, somos falhos. Nós somos perdoados não pelos nossos méritos, não. Pela graça de Deus, baseada nos méritos de Cristo. Então eu queria concluir. Versículo 2, voltamos lá para João, versículo 2, ele diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então quer, quando ele escreve isso aqui, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então quer aqui consolar a igreja com a garantia de que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente e eficaz para nos redimir de todo o pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele intercede por nós, junto ao Pai. Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Abrir
lá em 1 João, ou senão os irmãos podem acompanhar aqui comigo. No capítulo 4, no versículo 10 diz: nisto consiste um amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso se resume o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, não, meu irmão, mas no que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, que possamos, meus irmãos, nos alegrar com o grande amor de Deus revelado a nós na dádiva do seu Filho. Amém? E alegramos também com o perdão dos nossos pecados que temos em Cristo. Né? E vivamos uma vida longe do pecado, em gratidão a Deus, o seu grande amor para conosco. Luciano, você cante um hino aí que depois eu faço uma oração.